sofrendo nesse momento, em busca, Deus, de medicamento, nos chãos dos hospitais, Deus, em busca de médicos, sofrendo há dias. Nós clamamos ao Senhor: tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia desse povo, Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Jesus Cristo. Quantas pessoas lutando, Deus, com depressões, com síndromes, Deus, com ansiedades, tantas coisas que têm surgido todos os dias. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa, Jesus, curar essas pessoas, que elas possam voltar, Deus, ao seu estado de normalidade, ó Deus, que elas possam ser curadas de fato. Encontre bons médicos, Deus, e que o Senhor, se for da tua vontade, as curas, Deus. É isso que nós te pedimos, Jesus Cristo, como igreja, por cada pedido que foi trazido. Nós cremos no Senhor, é por isso que nós oramos, Jesus. Nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós te pedimos, acima de tudo, que não seja feito da nossa forma, mas da tua, Jesus. É isso que nós pedimos como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Chamar o pastor Davi, pode se assentar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que possamos continuar clamando ao Senhor, pedindo pela sua intervenção. Por esses dias compartilhamos um devocional onde falávamos ali da prisão do apóstolo Pedro em Atos capítulo 12, né? E mencionamos ali que enquanto Pedro estava preso, aguardando o julgamento de Herodes, a palavra de Deus fala que havia oração incessante da igreja pela vida dele. E a gente mencionou naquele devocional, não houve um protesto na frente do palácio de Herodes, as pessoas não foram queimar alguma coisa, não foram com placas, não bolaram uma revolta, uma rebelião para que aquela injustiça fosse que acabasse, não. Nada disso foi feito. A igreja orou. E ali mencionamos que o maior ato de resistência da igreja é orar. Quando nós estamos orando, nós estamos resistindo ao nosso verdadeiro inimigo, que é o sistema do mundo, que são as obras infrutíferas das trevas, que é Satanás. Então, continuemos em oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos continuar a nossa série Princípio. Hoje nós vamos no texto de Gênesis capítulo 3, vamos encerrar o capítulo 3 de Gênesis. Eu vou pedir que você vá lá para esse texto. Gênesis capítulo 3. E a gente vai fazer a leitura dos versículos 20 até o 24. Gênesis 3, 20 a 24. Agradecer ao Senhor por esse final de semana, o culto. Nós estivemos por aqui, eu e Maíra estávamos lá em Cabo de Santo Agostinho, conhecendo a cidade, mas também tendo a oportunidade de ministrar aos irmãos lá da Igreja Batista, no Cabo, uma igreja muito preciosa, de um amigo querido que eu só conhecia pelas redes sociais, e fui conhecer pessoalmente depois de 2 anos, que é o nosso irmão Gustavo, a Márcia, sua esposa, e a gente esteve dando uma palavra lá aos jovens, e foi um tempo especial. Amém? Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 24, mesmo assentados, mas com reverência, a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Nós já estamos, se não me falha a memória, na 5ª mensagem sobre Gênesis 3. Pastor, por que dividir tanto o capítulo 3 de Gênesis? Por que fazer isso tão pausadamente? Porque nós estamos simplesmente diante de um dos capítulos, se não o capítulo mais importante de toda a Escritura. Deste capítulo, daquilo que Moisés narrou através do capítulo 3 de Gênesis, depende tudo que nós temos na Escritura.
Né? Aquilo que aconteceu com o primeiro casal, relatado aqui pela ação de Satanás, usando a serpente, aquilo que está acontecendo nesse capítulo, determina toda a história da redenção, determina tudo aquilo que vai acontecer depois. Então, por isso que é importante a gente olhar detidamente, e hoje a gente vai estar encerrando. O título da mensagem, baseado nesses versículos, é O Pior de Todos os Castigos. Nas últimas 3 semanas, a gente esteve refletindo sobre o juízo de Deus contra cada um desses personagens que participaram da queda. Primeiro a gente viu o juízo de Deus contra Satanás, né, a serpente. Depois o juízo de Deus contra a mulher, contra o homem. E agora a gente vai ver qual é, então, para o ser humano, o pior de todos esses castigos. Qual é a pior de todas as punições que foram enfrentadas pelo primeiro casal e que eu e você experimentamos até hoje. Pior de todos os castigos está registrado, pior de todas as punições, a pior de todas as consequências daquilo que a decisão do primeiro casal e, consequentemente, que o pecado causou, está registrado nesses versículos. Né? Todos nós, já quando crianças, passamos por situações e questões que, se mexesse naquilo ali, se botasse de castigo naquela área, era mesmo que acabar com a sua vida. No meu caso, era o videogame. Né? Naquela época, se tinha esse costume de jogar videogame fora, hoje em dia é todo mundo nas suas casas, né? Ninguém joga mais com ninguém em canto nenhum, né? Todo mundo isoladinho e tal. Mas uma coisa que acabava comigo era saber que eu não ia poder, por um castigo ou alguma coisa assim, não poder jogar o videogame. Mas aqui estamos lidando daquilo que é mais importante, a conexão do homem com o Senhor. E essa consequência, foi a mais severa de todas. Não foi o sofrimento que vai ser experimentado para a mulher em meio à gravidez. Não é o fato de o homem agora ter que comer do pão da terra, daquilo que a terra produz com o suor do seu rosto, com o sofrimento também. Mas é isso que está sendo trazido no texto. Por quê? Porque Deus e o casal, a partir dessa decisão, eles não podem mais desfrutar de comunhão plena. Eu acho que você conhece a música do Paulo César Baruch, foi até tema lá da novela Gênesis, né? E ela reflete um pouquinho essa percepção da quebra da comunhão. Ele canta, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. E parece manifestar, o restante da canção também, esse senso de que a pior punição de todas está registrada então aqui nesses versículos. Nós vamos primeiro olhar para o novo nome e as novas roupas que Adão e Eva receberam. Nós vamos parar um pouquinho para refletir o que significa dizer como um de nós, que foi o que Deus falou para eles. Nós vamos falar, em terceiro lugar, sobre como essa presença de Deus ela passa a ser agora algo hostil. E por fim, a gente vai trazer algumas aplicações para as nossas vidas, se assim a graça de Deus nos permitir essa noite. Então, se você observar comigo o texto atentamente, você vai ver que Adão, ele deu um novo nome à mulher que vai enfatizar 2 coisas. Essa é a segunda vez que Adão está dando nome à mulher. Primeiro, assim que ela foi criada, antes da queda, Adão diz, essa sim é carne da minha carne, é osso do meu osso. Né? Ela vai ser chamada mulher, e aí Adão dá a ela o nome de mulher, porque do homem foi retirada. Mas agora, depois da queda, Adão dá um novo nome a ela, que é o nome de Eva, que é o nome que é conhecido até hoje. E esse nome enfatiza 2 coisas. Em primeiro lugar, a função, aquilo que ela foi agraciada por Deus, porque o nome Eva significa vida no hebraico. Então esse potencial gerador estava e ainda está sobre cada uma das mulheres, essa bênção concedida pelo Senhor, mesmo que com as dores multiplicadas. Então Adão reconhece isso ao dar o nome de Eva, mas também reconhece as suas diferenças. O nome mulher refletia muito mais a ideia de um ser igualmente oposto ao homem, como a gente explicou quando a gente falou sobre a expressão auxiliadora idônea. Agora, Adão está enfatizando, ela é diferente de mim. O nosso papel na queda, Adão teve responsabilidade, Eva teve responsabilidade, nos diferencia. Claro que eles foram, obviamente, não só no fisiológico, mas também no emocional e em outras características, criados diferentes. Né? Parece que a gente precisa falar o óbvio hoje de que homens e mulheres são diferentes. E que isso não implica um senso de hierarquia, porque homem e mulher são diferentes um do outro, a mulher é mais importante ou o homem é mais importante. A gente vê essa conversa de guerra, né, entre os sexos, né, e até às vezes nas redes sociais a gente vê aqueles vídeos, né? Para que o homem serve? A mulher fala, como assim? Não serve para nada. Aí vice-versa. Um tentando provar que o outro serve, mas na verdade as diferenças, elas tornam a homem e mulher importantes e tornam homem e mulher
ainda que tenha a imagem e semelhança de Deus com características únicas. Não há problema nenhum em dizer isso, que homens e mulheres têm peculiaridades, são diferentes um do outro. A Eva é a mãe de toda a humanidade, né? Como eu falei, o nome dela significa vida, né? Mas, repetindo aqui, Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Por causa desse texto fica difícil a interpretação que a gente vê muitas pessoas que olham para esse texto tendo, de que haviam outras pessoas fora Adão e Eva, de que não necessariamente eles foram de fato o primeiro casal. Essa frase de Adão, ela torna quase que impossível essa interpretação de que havia outros seres humanos, de que havia outras pessoas, né? E na verdade, se nós levarmos as últimas consequências, essa ideia de que Adão e Eva não eram bem assim o primeiro casal, a gente complica algumas questões na Escritura, como o fato, por exemplo, de o Novo Testamento tratar o fato de que o pecado foi acoplado à nossa natureza pelo fato de nós sermos descendentes diretos deles. Então fica um pouco difícil a gente interpretar de que haviam outras pessoas e que nem toda a raça humana descende de Adão e Eva. Quem tem essa interpretação principalmente são os mais liberais, que têm uma percepção um pouco mais tentando conectar a Bíblia com a teoria evolucionista. Mas esse versículo, essa frase é um empecilho, é um desafio para quem tenta juntar essas duas coisas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também, explicando ainda esse versículo, envolve a questão da autoridade. Né? Quando a gente fala sobre a ideia de autoridade masculina, isso gera muito debate, né? Isso gera muito problema. Algumas pessoas acreditam que a noção bíblica de autoridade, ou aquilo que é trazido do ponto de vista de autoridade dentro do relacionamento entre homem e mulher, ele é uma consequência do pecado. Mas eu quero explicar uma coisa para você entender, em primeiro lugar, que não é necessariamente uma consequência do pecado, mas que isso foi deturpado pelo pecado. Isso foi manchado pelo pecado. O fato de Adão, tanto antes da queda, quanto depois da queda, ter dado um nome à mulher, isso é muito significativo no livro de Gênesis. Todas as vezes que você vê, especialmente no livro de Gênesis, mas isso também acontece em outros locais na Escritura, alguém dando um nome a uma pessoa ou alguma coisa, algum lugar, aquela pessoa está reclamando autoridade sobre aquilo ali. Por exemplo, há o caso de Labão e Jacó. A gente vai ver mais à frente, se a gente continuar em nome de Jesus com fé em Deus, né, chegar um pouquinho mais para frente no livro de Gênesis. O pastor vai tentar ser menos preciosista no texto. Ali, depois que Jacó foge de Labão com a sua família, Labão fica sabendo, vai atrás dele e eles firmam um acordo. Colocam ali um monte de pedras para lembrarem daquele acordo que eles tinham selado, de que eu nem passo daqui para ir atrás de você, nem você passa de cá para ir me incomodar. Eles fecharam esse acordo, Jacó e o sogro dele. E aí Labão dá um nome àquele local onde foi firmado aquele contrato, vamos dizer assim, e Jacó dá o nome. Então é como se cada um estivesse dizendo, não, fui eu que resolvi a parada, sou eu que dou o nome. Não, fui eu que resolvi a parada, sou eu que dou o nome. Então, ao longo do livro de Gênesis, colocar um nome sobre algo, dar um nome a alguma coisa, você vai ver também isso lá em Isaac, quando ele cava os poços, ele coloca um nome, aí o pessoal tampa o poço, e aí tem aquela questão das brigas por causa dos poços que são cavados. Então, essa questão de dar nome a algo implica a questão de autoridade. Então, do ponto de vista de liderança, e agora entenda porque eu estou dizendo que isso permanecia e acontecia antes da queda, porque Adão foi quem concedeu o nome à mulher antes da queda. Essa relação do homem como responsável e liderança da sua casa, ela é anterior por causa justamente desse elemento e de outros elementos que a gente vai ver ao longo do restante da Escritura. O que acontece é que, a partir do pecado, o exercício dessa autoridade passa a ser dominativo, passa a ser muitas vezes repressivo, passa a ser muitas vezes violento e diferente do propósito original que o Senhor tinha, de uma liderança que serve, de uma liderança que ama, de uma liderança que está disposto a fazer tudo o que é necessário para preservar, para proteger e para guardar a vida de sua esposa.
É isso que o apóstolo Paulo tenta resgatar e que o evangelho tenta resgatar quando o apóstolo Paulo ensina: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Ou seja, ao marido, ao homem, cabe a responsabilidade de se desgastar, de entregar a sua vida, não apenas quando há um assalto. Vai ter um assalto, então eu vou entregar a vida pela minha esposa, vou passar na frente. Não apenas isso, mas entregar a sua vida diariamente, gastar a sua vida pela sua esposa. E aí então, nesse contexto, o apóstolo Paulo fala: esposas sejam submissas aos seus maridos. Então, embora a autoridade ela já existia como propósito original, ela foi manchada pelo pecado, de modo que os homens, muitas vezes até dentro das igrejas, ficam reclamando essa questão de autoridade, sem entender o completo da Escritura. Espero que você entenda isso, mas a gente pode conversar um pouco mais se tiver alguma dúvida. Geralmente há muita polêmica sobre isso. A gente viu até um caso de um vídeo postado por uma pregadora e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem uma visão um pouco diferente a respeito do papel da mulher na igreja, e isso gerou polêmica, sempre gera polêmica, e eu estou explicando aqui, não com o objetivo de trazer polêmica para dentro da igreja, mas de trazer alguns elementos bíblicos que a gente possa compreender esse relacionamento, e a gente pode conversar melhor se tiver um pouco mais de dúvidas sobre isso. Agora, eu quero chamar a atenção que, além de novos nomes, esse casal recebe novas roupas. Olha o que o texto diz. O Senhor, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Até aquela ocasião, o que eles tinham eram roupas, uma roupa feita com figueiras que eles trançaram ali, folhas de figueira que eles colocaram, mas aquelas roupas elas eram inadequadas. Uma hora ia secar, uma hora deixar de ser funcional, uma hora não ia ser mais suficiente. Era inadequada aquela vestimenta, não supria a necessidade que agora, por causa do pecado, havia de cobrir a sua nudez, de esconder a sua nudez. E o Senhor então providencia roupas de animais para eles. O que se subentende aqui, e não estou dizendo que a gente precisa afirmar categoricamente isso, porque o texto não fala categoricamente, mas o que se subentende é que pelo menos um animal precisou ser morto para que isso acontecesse. E é por isso que muitos olham para essa passagem como um modelo da expiação. Todos sabem que expiação é o perdão dos pecados, que expiação é a substituição. Alguém morre, sangue é derramado para que outro seja perdoado. E aqui o termo expiação no hebraico, ele aparece muitas vezes como kapar. É um termo que refere-se a cobrir, a vestir algo. Então, de alguma forma, esse perdão, essa expiação, ela está conectada com a ideia de vestir. Por isso que muitos olham para esse texto e dizem que aqui está a primeira figura do que é a expiação. Alguém, substituindo Adão e Eva, morreu para que eles tivessem a vergonha do pecado, a vergonha trazida pelo pecado, cobertas, escondidas. Mas como eu disse, não é categórico. Deus matou um animal, acho que você observou isso. O Senhor Deus fez roupas de pele. Subentende-se que ele matou o animal, até porque, como a gente vai ver no capítulo 4, Abel já tem a noção de expiação, já tem a noção de um animal sendo sacrificado. De onde será que ele tirou isso, se não do conhecimento que ele tinha desse episódio aqui, do conhecimento que ele sabia a respeito desta situação aqui? Então, o Senhor cobre a vergonha daquele casal. Cobre, providenciando vestes permanentes, providenciando algo que pudesse então substituir e cobrir então a vergonha trazida pelo pecado, a vergonha da sua nudez. Quando a gente vai para o versículo seguinte, então eu quero ir com você agora, diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O que significa essa expressão como um de nós? A gente já falou essas possibilidades, né? Tem gente que acha que quando o Gênesis usa, especialmente nessa parte da criação, a expressão no plural, tem gente que acha que aquilo é uma espécie de plural majestático, que é Deus falando com os céus, falando com a criação, um plural que demonstra a majestade de Deus. Outros entendem que esse plural remete a Deus falando com os anjos. Mas isso não faz muito sentido, porque quando Deus diz primeiro ali, o primeiro plural diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, sabemos que o homem não é feito à imagem e semelhança dos anjos. Da mesma forma aqui, parece não fazer sentido Deus dizer que agora o homem e a mulher são como os anjos.
O que nos leva a uma terceira e parece mais acertada interpretação de que, na verdade, a expressão no plural aqui se refere à pessoa da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo em um diálogo que Moisés só teve acesso a isso por revelação. Ele só sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo aqui falando, porque a ele foi revelado isso enquanto ele está escrevendo o livro de Gênesis. Mas parece mais acertado interpretar que aqui estamos falando da Trindade conversando com eles. Agora, o que significa dizer como um de nós conhecendo o bem e o mal? Significa dizer que, de fato, algo aconteceu, algum conhecimento foi agregado a Adão e Eva quando eles comeram do fruto. Não foi apenas uma questão simbólica, não foi apenas uma brincadeira que Deus havia feito. De fato, alguma coisa mudou na maneira como Adão e Eva percebiam a realidade ao seu redor. Não é à toa que eles reagem a isso, costurando as roupas, se escondendo do Senhor. Então, aquele estado inicial já não era mais o mesmo. O que nos leva àquilo que a gente já explicou em outras mensagens, de que a grande questão do pecado não era conhecer, não era ter conhecimento. Porque Deus está dizendo, agora eles são como nós em relação ao conhecimento. A grande questão, o pecado que está trazendo essa consequência, é que o homem e a mulher decidiram ter esse conhecimento sem Deus. Sem serem intermediados por Deus. Sem serem guiados por Deus. Quando Deus coloca aquela árvore, como a gente já mencionou em outras mensagens, quando Deus põe aquela árvore no jardim, Ele está dizendo, olha, o bem e o mal sou eu que determino na sua vida. A sua ética, aquilo que você deveria escolher ou não escolher, deveria ser determinado pela minha vontade. A questão, então, não é o conhecimento que o homem e a mulher obteram, mas a forma que eles fizeram isso, centrados em si mesmos, olhando para si mesmos, obedecendo ao mau desejo que foi plantado pelas mentiras de Satanás. E aí, então, nós passamos a falar sobre como essa presença se torna hostil. Por causa, então, desse novo estado do homem, por causa da desobediência que gerou o pecado, nós lemos em Abacuque, por exemplo, que Deus ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o pecado. Não há mais oportunidade de que Deus e o homem façam aquele encontro da viração do dia. Não há mais oportunidade de que Deus e o homem conversem, que Deus e o ser humano falem face a face um com o outro, conversem um com o outro. Isso não é mais possível. O pecado impossibilitou isso, a rebeldia do primeiro casal impossibilitou isso. Agora eles têm que ir para longe da presença do Senhor. Eles têm que ir para longe. A partir de agora, a presença é um lugar hostil. Deus e o homem não podem estar mais no mesmo lugar. O homem não pode viver para sempre. Porque aquele lugar que simbolizava esse local como um templo de Deus, que era o Jardim do Éden, alguns falam que o Éden foi o primeiro templo construído para o Senhor, e foi construído, no caso, pelo próprio Senhor. Esse templo que guardava a presença de Deus, guardava também a árvore da vida, como esse lugar onde a vida ela é permanente, ela é para sempre. Mas o homem pecou, e a gente sabe que o pecado ele gera morte, ele gera separação, e essa separação ela precisa, nesse momento, ser física. O homem não pode mais ter contato com a árvore da vida. E como eu já mencionei, a presença de Deus ela passa agora a ser hostil. Pense que Moisés ele escreveu o relato de Gênesis para a nação de Israel. Não foi, em primeiro lugar, para a igreja de Nazaré de Caruaru em 2023, não. Foi para a nação de Israel, que estava ali saindo do Egito. E você deve se lembrar daquele episódio em que o povo está ao pé do Monte Sinai. E Deus diz, diga ao povo que se prepare, porque amanhã eu vou aparecer, eu vou falar com eles aqui na montanha. E começa a arder o fogo na montanha, e as estruturas do monte se abalam. Moisés demarca um território e diz, olha, daqui ninguém passa, quem passar vai morrer. E o povo vê a presença do Senhor, a chama do Senhor no meio do monte e diz, nós não subiremos, porque se nós subirmos aí a gente vai morrer. Vai você, Moisés. É de onde o Brunão Morada tira a música. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Hoje a gente pode cantar isso, mas o povo de Israel não podia não, porque a presença de Deus era hostil. A presença de Deus sempre será hostil ao pecado. A presença de Deus sempre será inimiga do pecado. Onde o pecado é celebrado, não conte com a presença de Deus.
Onde o pecado é afagado, não conte com a presença de Deus. Onde o pecado é tratado como qualquer coisa, não conte com a presença de Deus. Ela se torna hostil. Porque o homem é pecador, ele não pode estar mais nessa comunhão plena com o Senhor. Agora eu quero trazer algumas aplicações para os irmãos e a gente refletir então sobre tudo isso que foi explicado aqui, como isso de alguma forma interfere a nossa caminhada com o Senhor e a nossa compreensão da palavra, como ela pode mudar a nossa percepção. Em primeiro lugar, aquilo que a gente já falou, homens e mulheres são diferentes. A gente vive numa sociedade que eu penso que, especialmente em relação às mulheres, tem imprimido a necessidade de que elas precisam obrigatoriamente estar nos mesmos lugares que os homens. Precisam exatamente fazer as mesmas coisas. E às vezes vice-versa, às vezes acontece o contrário também. Então parece que quase um esforço no mundo pós-moderno que nós vivemos em eliminar essas diferenças. Em eliminar essas características próprias que Deus nos deu. Em deixar a coisa tão disforme, tão disfuncional, e a gente vê como a teoria de gênero vem para tornar essa coisa ainda mais confusa, ainda mais incerta, ainda mais sem delimitação, ainda mais sem conhecimento do que eu sou, que isso tem mexido com a identidade das pessoas. As pessoas são levadas a determinar a sua identidade apenas por um aspecto. Porque eu tenho esse tipo de desejo, então eu sou isso. Como se o ser humano ele fosse definido pelo seu desejo. Como se o ser humano ele fosse definido por aquilo que ele gosta. Como se o ser humano fosse definido por aquilo que o atrai de alguma forma. Mas homens e mulheres, eles são diferentes uns dos outros. E Deus fez isso propositalmente. Para que juntos eles pudessem manifestar a glória de Deus. E ainda que o pecado tenha atrapalhado um pouco disso, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres, eles podem exercer dons e talentos que eles receberam, questões singulares, únicas, peculiares, que cada um tem. Em segundo lugar, a segunda aplicação, as soluções humanas para o pecado não servem. Essa era a segunda coisa que eu quero aplicar aos nossos corações hoje. As soluções humanas para o pecado não servem. Já há muito tempo que essas figueiras, essas roupas de figueiras que Adão e Eva fizeram, elas são usadas em muitos sermões, em muitas mensagens que foram pregadas como uma alegoria ou como um exemplo, uma ilustração das obras humanas. Adão e Eva tentam se vestir na presença de Deus com as suas próprias soluções, da mesma forma como muitas vezes algumas pessoas acham que as obras serão capazes de fazê-las estar na presença de Deus. Que o exercício religioso, que a obediência a determinadas regras, como em muitas ocasiões fizeram os judeus, sacrificando direitinho, fazendo todos os cultos, todas as obrigações como deveriam fazer, mas aí através dos profetas Deus diz para aquela nação: olha, eu não tenho nenhum prazer em vocês. Vocês estão fazendo tudo conforme o protocolo, mas eu não tenho alegria nenhuma nos sacrifícios que vocês prestam. O jejum que vocês fazem não serve de nada para mim. De modo que Malaquias vai dizer: seria melhor que alguém fechasse a porta do templo, senão vocês não paravam, só assim vocês paravam de oferecer incenso inutilmente no meu altar. É o que ele vai dizer através de Malaquias. Mostrando que as obras elas são insuficientes. Mostrando que dá o dízimo. Eu não bebo, eu não fumo, pastor. Eu não minto muito. Essas são uma base muito frágil para que alguém se considere salvo. Mas eu sou muito metódico, eu faço muito devocional. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, diz o texto de Hebreus. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar e dizer: imagine alguém se orgulhar de folhas de figueira. Olha que roupa bonita que eu fiz. Será que alguém chegasse vestido de folha aqui, teria alguma coisa de se orgulhar das suas roupas? Da mesma forma acontece com quem tenta se orgulhar diante de Deus com as obras que faz. Há pessoas que pensam, por exemplo, que a caridade
serve para expiar pecados. Como se tivesse algum tipo de saldo. Né? Eu tenho o débito, tem gente que está lá no cheque especial. A doutrina espírita, por exemplo, tem muito essa percepção. Meu saldo está no cheque especial, né? Estou devendo, então eu vou fazer bem muita caridade, porque aí vai aumentando, eu vou evoluindo, na próxima reencarnação eu venho para um lugar melhor, venho de uma forma melhor. Não funciona assim com Deus. As obras do homem, o texto de Jeremias vai falar, elas são como um trapo de imundície. Todas as obras são como impuras. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 6. O homem ele é totalmente depravado. As suas obras elas não são suficientes, elas são folhas de figueira. Uma hora seca, uma hora murcha, uma hora cai. Não são suficientes para cobrir a vergonha e o pecado. Apenas quando a morte, sem derramamento de sangue, diz o texto de Hebreus, não há perdão de pecados. Mas uma aplicação que eu quero trazer é: Deus é quem determina o que de fato o torna aceito ou não. Deus é quem determina aquilo que propicia o perdão ou não. É Deus quem determina. Ao mesmo tempo que as pessoas elas erram em quererem agradar ao Senhor com obras, elas erram por não ouvirem o que é que de fato agrada ao Senhor. Erram em não compreenderem, como o Senhor Jesus falou, vocês erram em não compreenderem as Escrituras nem o poder de Deus. Falando dos saduceus que estavam totalmente equivocados sobre a ressurreição, mas isso também se aplica a outras áreas da vida cristã. Às vezes o povo de Deus erra porque falta conhecimento, o povo de Deus erra porque falta entendimento daquilo que Deus espera. Deus aqui, ao não aceitar as vestes desse primeiro casal, Ele está dizendo e acabando com essa ideia de que está tudo bem se for para Deus. Está tudo bem, importa que é para Deus. Está tudo bem se nós fizermos aquilo que Ele espera que nós façamos. Nesse negócio de está tudo bem, importa que é para Deus, Nadab e Abiú morreram quando foram oferecer incenso. Nesse negócio de tudo bem porque é para Deus, Davi, é para Deus eu vou fazer, entre aspas, o melhor. Coloca a arca numa carroça de boi. A arca cai da carroça de boi, o que é que a Uzá vai fazer? Vai segurar a arca, morreu. Não importa, o que importa é para Deus. Não, importa que é para Deus do jeito que Deus quer que seja feito. Nesse negócio do que importa que é para Deus, é que a gente vê um sem número de bizarrices hoje, principalmente no meio evangélico brasileiro. É para Deus. Nesse negócio é para Deus, eu vi um vídeo. Meus irmãos, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Literalmente, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Eu vi um vídeo onde um suposto líder lá, e até me entristece, tem que parar de ver essas coisas. A vestimenta do que as pessoas estavam no ambiente, a indumentária, a linguagem, o portar-se, não difere em nada um terreiro. Não mudava em nada. A pessoa estava com as vestes lá, que se você não entendesse o que a pessoa estava falando no começo do vídeo, você dizia que era um pai de santo. E as pessoas têm feito isso em nome de Deus. Tanto faz. O que importa é que é para Deus. As pessoas no tempo de Malaquias também faziam isso. Deus disse para o povo da geração de Malaquias: quer dizer que vocês trazem ovelhas mancas, cegas, aleijadas e acham que eu vou receber isso das mãos de vocês. Tentem oferecer este presente para o governador e veja se ele vai aceitar. Isso aqui eu estou fazendo na versão Davi atualizada. Mas é basicamente isso. Deus faz o desafio para as pessoas. Levem isso para o governador. Será que essa conversa de que vale tudo, a intenção do coração é para Deus, será que isso se aplicaria quando a gente estivesse diante de uma autoridade? Será que nós nos portaríamos de qualquer jeito diante de uma autoridade comum? Deus é quem determina, meus irmãos. Ele disse, são vestes de animais. Não é o que vocês providenciaram, é o que eu providencio. Mas que bom que Ele, que ordena a maneira que deve ser feita, Ele mesmo providencia. Agostinho dizia, Senhor, concede-me o que pedes, e então peça-me o que quiser. Deus diz a forma correta,
a maneira correta que nós devemos nos aproximar dele, mas ele concede todas as ferramentas necessárias. Não foi Adão e Eva que precisaram providenciar essas vestes, ele providenciou. Aquilo que eu e você precisamos para agradar a Deus foi providenciado pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mais uma aplicação, devemos valorizar o sacrifício expiatório de Jesus. Hebreus capítulo 10 fala: pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho foi aberto para o Santo dos Santos. Então, o fato de nós olharmos para esse pior de todos os castigos, essa perda da presença, essa perda do contato direto de Deus, deve nos alegrar, deve nos fazer olhar para o sacrifício de Cristo com outros olhos, de ver que toda essa desgraça que foi causada pelo pecado, ela foi revertida, que ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus ele cria protocolos para que o povo possa de alguma forma se aproximar, mas que em Jesus tivemos o próprio Deus habitando entre nós. Deus corrigindo esse problema, Deus resolvendo esse problema, de modo que, como a gente sabe pelas Escrituras, o Senhor Jesus ele morre, o véu do templo rasga de alto a baixo, porque agora há livre acesso, a comunhão foi restaurada, o contato foi restaurado. Então, se nós olhássemos para o tamanho do problema aqui, nós entenderíamos melhor o sacrifício de Cristo, nós valorizaríamos o sacrifício de Cristo, as santas ceias teriam um pouco mais de significado para nós. A gente não ia chegar, eita, culto de Santa Ceia. Se nós entendêssemos o peso que isso aqui carrega e quão grande é o sacrifício de Cristo em nos trazer de volta para o lugar de comunhão. Mais uma coisa, além disso deve haver um senso maior do temor do Senhor em nosso coração. A gente tem sempre falado sobre isso nos discipulados, é um dos temas dos discipulados, o temor do Senhor. Se você não assistiu, assista a série de mensagens do pastor John Bever, sobre o temor do Senhor. Tem disponível no YouTube uma playlist lá bacana para você assistir. E uma das coisas que a nossa geração mais tem errado é na falta de temor ao Senhor. É um desleixo total, muitas vezes, na presença de Deus. Uma percepção de que o lugar de adoração, o lugar em que a gente cultua ao Senhor é qualquer coisa. Lembre-se que a presença de Deus, por causa do pecado, ela se tornou um lugar hostil, onde o pecado ele não é tratado, onde o pecado ele não é cuidado. De modo que precisa haver um pouco mais de temor no nosso coração. Um reconhecimento da santidade de Deus. Um coração igual ao de Isaías que disse misericórdia, ai de mim. Disse não, gritou, ai de mim, eu estou perdido. Os olhos dele viram o Senhor. Um coração um pouco mais parecido com Manoá, o pai de Sansão. Que ele está conversando lá, aparentemente é um anjo, mas o anjo recebe o sacrifício. Ele fica desesperado. Meu Deus do céu, a gente viu Deus, a gente vai morrer. Temor do Senhor. Jacó deita a cabeça dele na pedra, tem um sonho, a escada até o céu, ele chama até aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, recebe ali uma visão, na hora que ele acorda dessa visão ele fica desesperado, e ele diz, o Senhor estava aqui e eu não sabia. A nossa geração em muitos aspectos ela é assim, o Senhor está aqui e a gente nem sabia, a gente fazia pouco caso. Precisamos desenvolver a partir desse relato da separação que foi causada pelo pecado e de como Deus é santo, de modo que a presença dele não tolera o pecado. Isso deveria nos dar um pouco mais de temor em nosso coração. Temor não é ruim. Temor não afasta. Temor só afasta o pecado. Temor só afasta a negligência. Temor só afasta aquilo que nos afasta de Deus. Amém? E por último, devemos ter a visão do quanto o pecado é odioso. Esse relato de Gênesis 3 devia nos fazer ter uma visão do pecado exatamente como Deus vê. Eu já falei isso várias vezes, essa definição de que o cristão, ele é alguém que ama aquilo que Deus ama e odeia aquilo que Deus odeia. Charles Spurgeon dizia que a diferença entre um cristão e um não cristão é que ambos pecam. Mas enquanto o ímpio tem prazer no pecado, o cristão ele se entristece. A alma dele cai. Ele fica totalmente prostrado pelo fato de ter magoado o seu Senhor. Essa é a diferença. Então, se nós não acharmos o pecado como ele realmente é, significa que a gente ainda precisa olhar com um pouco mais de atenção para essa passagem. Sobre quanto prejuízo o pecado trouxe.
A gente orou aqui pela questão do São João e foi muito bem mencionado pelo Bruno. E como em nome da cultura as pessoas têm banalizado o pecado, como foi mencionado pelo próprio Bruno. Ah, mas isso é cultural. Ah, isso faz parte da cultura. Não estou falando de comer comida de milho. Se for por isso, todo dia é São João lá em casa, porque todo dia eu como alguma coisa de milho. Estou falando disso. Eu estou falando do que vem acoplado. Estou falando da bagagem, da prostituição, da bebedeira, da mentira, do adultério, que infelizmente essa festa traz. Ah, se fosse só comer comida de milho. A gente tem que olhar para o pecado exatamente como ele é. Porque nós temos ido uma geração, é uma das diferenças dos tempos que nós vivemos para os tempos passados. Pouquíssimas vezes na história o pecado foi tão celebrado. Pecar sempre teve pecado. Ah, na minha época não tinha. Tinha sim, só que as pessoas não se orgulhavam disso. As pessoas não cantavam sobre isso aos quatro ventos. As pessoas não ensinavam isso às crianças. Nem isso era celebrado como padrão. Se a igreja não se posicionar, nós vamos ter sérias perdas para o reino de Deus. Se a igreja não entender que Deus aborrece, abomina, que Ele odeia o pecado e que isso deveria estar no nosso coração, nós não poderemos resistir aos avanços desse mundo corrupto que a gente vive. Vamos ficar de pé? De que nós estejamos orando, para que Deus nos dê, dentro de todas essas aplicações, essa é a mais importante, um senso e um desejo pela presença de Deus. Como mencionamos aqui, um novo e vivo caminho foi aberto até o Pai, pelo sangue de Jesus. E o autor dos Hebreus, ele faz diversas advertências. Não negligenciem essa nova aliança. Não negligenciem esse sacrifício. Não negligenciem essa obra poderosa de Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, falando aos nossos corações essa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, porque mesmo em meio a um relato do pecado, ao relato do mal causado, ó Deus, pela decisão do primeiro casal, pela decisão de Adão e Eva, que nos atinge até hoje, que mancha, corrompe cada ação do ser humano, ó Deus, nós te louvamos, porque em Cristo foi providenciada uma expiação perfeita, completa, de modo que nós temos um sumo sacerdote perfeito diante de Deus, que continua a interceder por nós. Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que se colocou à semelhança, ó Deus, de Arão, quando a praga, ela vinha matando a população. O texto de Números fala, então Adão pegou o incensário e ele se colocou entre os vivos e os mortos. Assim fez Jesus por nós, ao estar ali na cruz, pendurado no madeiro, ele se colocou entre os vivos e os mortos. Ele declarou, está consumado, e o véu do templo rasgou, a separação foi desfeita, e através de Jesus, através do sangue de Jesus, eu posso ir para minha casa hoje, eu posso ir para a igreja, eu posso ir em qualquer lugar, fechar os meus olhos e adentrar na presença do Senhor, adentrar no contato com o Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade e o teu querer em mim, Pai. Essa noite nós te pedimos, Deus, que a gente nunca negligencie a tua presença, que o Senhor coloque em nossos corações um senso e um temor do Senhor. Não achemos, ó Pai, que a presença do Senhor e as coisas que fazemos para o Senhor são brincadeira. Que aquilo que nós fazemos aqui, ó Deus, como igreja e individualmente nas nossas famílias em culto, não é teatro, não é encenação, é adoração ao Deus vivo que reina para todo sempre. Ó Deus, e que em nosso coração haja sempre o desejo de sondar o nosso coração, de não se escorar nessa conversa de que eu vou fazer de qualquer jeito porque é para o Senhor. Longe de nós isso, longe da tua igreja isso, Pai, mas que a gente se lembre que as nossas obras, que até a nossa excelência não são capazes de perdoar os nossos pecados,
mas somente a substituição do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo derramado, aspergido sobre nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, as nossas vidas, nos leva em paz para as nossas casas, ó Deus, e que continuemos confiando tão somente no Senhor para as demandas do dia a dia. Abençoa, Deus, o restante da semana de cada um dos nossos irmãos. Deus, que possamos chegar ao final de semana conscientes de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem cumprimentar o seu irmão e a sua irmã.